De volta com Linha Aberta com o servidor, agora para falar de uma audiência que aconteceu em Brasília, no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, representantes das entidades que defendem os interesses dos servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, estiveram reunidos com o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Gilson Dipp. Ao meu lado, o presidente da Assojuris, Antônio Carlos Capella Novas. Capella, qual foi o principal objetivo desse encontro, dessa audiência solicitada no CNJ com o Corregedor Nacional de Justiça? Juliano, primeiramente queria cumprimentar a todos os nossos associados que dignamente trabalham em favor do Poder Judiciário de São Paulo e não têm o reconhecimento merecido que vem pleiteando há muitos anos. Então nós temos que ter a consciência que diariamente nós temos que buscar reforma do Poder Judiciário de São Paulo. Custe o que custar. São associações, são sindicatos, são servidores que têm que se engajar em todo e qualquer movimento, porque senão as nossas famílias vão sofrer esse descaso do Tribunal de Justiça. Nós temos acompanhado em todo o estado de São Paulo e todo o Brasil as inspeções feitas pelo Conselho Nacional de Justiça. E o ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça, é o responsável pela corregedoria do Conselho Nacional. Então, diante do trabalho das inspeções em todos os estados, nós agendamos com ele uma reunião em Brasília, todas as entidades de São Paulo, juntamente com o corregedor, para apresentar os documentos e as denúncias e os pedidos de providência por escrito. Então, fizemos uma reunião com ele, apresentamos todos os documentos, mostrando pagamento de férias, licença-prêmio, todas as denúncias necessárias para que ele tome as providências e corte, como determina o regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, esses pagamentos indevidos à magistratura que saem do nosso orçamento. E o corregedor chegou a dizer que as denúncias eram extremamente graves, Capella. Chegou a dizer que as denúncias realmente representavam uma afronta à lei e que isso vai ser investigado, né? Após a verificação dos documentos, ele disse a todas as entidades: vocês sabem que isso que vocês estão apresentando é muito grave e o Estado de São Paulo não pode ficar sem essa inspeção. Como ele disse que o Estado de São Paulo é um dos maiores da América Latina, ele falou que pode marcar a inspeção de forma pontual para resolver problema de férias, licença-prêmio, atrasados de servidores. Então, nós pedimos isso a ele por escrito, estamos aguardando a autuação e o despacho para que faça este impedimento de pagamento de magistratura e que aprecie o orçamento relacionado a servidores. Ele falou com relação a essa inspeção, que é muito aguardada pelos servidores de todo o Estado, a determinação da data em que ela vai acontecer. Ele disse que em São Paulo, até pela grandeza do Estado, pelo tamanho do Tribunal de Justiça, pela primeira vez essa audiência deve acontecer em mais de um fórum, em mais de um local, e ele chegou a usar a expressão que, se preciso, vai fechar o CNJ em Brasília e trazer todo mundo para cá para fazer um mutirão, Capella, é isso? Exatamente. Ele falou que os recursos humanos que o Conselho Nacional de Justiça tem não é suficiente para ficar funcionando o Conselho e fazer inspeção em São Paulo. Se preciso for, ele fecha o Conselho por 2 meses e faz a inspeção em São Paulo e 2 grandes comarcas, citou Campinas e citou Ribeirão Preto. Então nós estamos de uma forma efetiva, fazendo gestões junto ao corregedor para que marque urgentemente a inspeção em São Paulo, porque nós temos certeza que fraudes e irregularidades serão apuradas e os servidores terão que estar empenhados, envolvidos nesta audiência pública que vai acontecer junto com a inspeção. Em Curitiba tinham mais de 500 pessoas. Os diretores da Assojuris, Pardal, Márcio, Humberto, Alemão, Valdir, estivemos todos presentes em Curitiba. Eles vão falar sobre esta inspeção em Curitiba. Curitiba tinham 500 pessoas, eu já falei. São Paulo, nós temos que levar, no mínimo, 2, 3 mil pessoas para que cada um apresente uma denúncia verbal. E o presidente é advertido pelo corregedor que ele não tem direito a responder às perguntas das pessoas que participam da audiência pública. Então, ele vai ouvi-las em silêncio, sem direito à resposta. O que é que vocês puderam perceber com relação a isso? Num dos trechos da reunião, o Corregedor Nacional de Justiça chega a dizer que em São Paulo tudo é mais difícil, tudo é mais complicado, mas que algumas barreiras já foram rompidas. A expectativa é muito grande, depois dessa audiência em Brasília, a expectativa é muito grande para essa inspeção. Ô, Juliano, essa resistência desse presidente do Tribunal de Justiça, o Valim Belloc,
ela vai custar caro para o Tribunal de Justiça. Porque quanto mais ele dificulta a ação das entidades, mais as entidades vão aprendendo e mais as entidades vão provocando. Então, o prejuízo vai ser irreparável, porque o Tribunal de Justiça tem que, neste momento, tomar as providências já determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça, e ele não o fez. Então, eu acredito que as providências que as entidades e a Sojure têm tomado vai surtir grandes efeitos no exercício de 2010, que nós estamos esperando que, pelo menos, eles atendam o Conselho Nacional de Justiça. Essa é, nesse momento, uma mensagem de alento para o servidor. Ele tem que realmente ter essa esperança e, no momento que a inspeção for marcada, ele for chamado a participar, ele tem que aparecer. Ele não pode se esconder atrás do balcão do fórum, porque ele tem que mostrar que a classe está unida e que tem muita gente, mais do que os 10, 20 dirigentes que compareceram em Brasília, interessados na questão. Exatamente. Em outras gestões, nós percebíamos que não tinha dinheiro. Só que agora nós entramos na participação do orçamento e tem dinheiro suficiente para destinar aos servidores. Não está fazendo hoje isso porque é uma pessoa que não tem boa vontade de atender o pleito dos servidores. Mas eu acredito que nós não precisamos de boa vontade de ninguém. Nós temos direitos e nós estamos indo buscar no lugar certo, e os direitos já são reconhecidos e nós vamos ser atendidos com os pagamentos. Ok, Capela, muito obrigado. Eu conversei com o presidente da Sojure, Antônio Carlos Capela Novas, e esse foi mais um Linha Aberta com o Servidor.